Olá, gente, tudo bem com vocês? Uma alegria estar novamente fazendo essa live nesta quinta-feira, numa noite de frio aqui em Curitiba. Estamos então iniciando essa live, onde dentro de alguns instantes estaremos falando com o pastor Edilson Dutra, que já está conosco, tá? Pastor Edilson Dutra, lá dos Estados Unidos. Então, estaremos conversando com ele. Ok? Já temos pessoas chegando conosco. Ok, já estaremos aí conversando. Muito bem. Então, o pastor Edilson Dutra, que hoje está pastoreando lá nos Estados Unidos, pastor Edilson, que foi pastor auxiliar aqui na Igreja Quadrangular, no bairro Tingui, onde fui pastor por 34 anos. O pastor Edilson foi pastor auxiliar ali até o ano 2000, e foi uma grande bênção. Hoje é pastor na Flórida, na Plenitude International Church, e já está conosco a Miriam Catarino, Cristiano Bueno, o Marlos Nunes Barbosa, que é pastor também, ali na Igreja Quadrangular, no bairro Tingui, tá bom? O pastor Edilson já está nos aguardando. Daqui a alguns minutos, ele já estará no ar, ok? Só aguardando chegar mais algumas pessoas e já estaremos colocando o pastor Edilson no ar. Não queremos que ninguém perca nada, e será uma entrevista muito importante. Ouviremos ele falar um pouco sobre o ministério na América do Norte, falar também um pouco sobre esse momento da pandemia, como que eles estão administrando esse tempo nos Estados Unidos, e também a respeito de um livro que o pastor Edilson escreveu, um livro muito importante. O Alexandre Ferreira da Silva. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa noite. A Gisele de Souza, a minha muito digna esposa, também já nos acompanhando. A Miriam Catarino. Um abraço para a nossa irmã Marlena, que certamente nos acompanhando. A Miriam, que é irmã também da Mirtz, que mora lá na região de Miami, em Boca Raton, que sempre nos acompanha. Muito bem. Rodrigo, que está aí gerenciando, cuidando aí da parte técnica da nossa live. Se o pastor Edilson já estiver pronto, pode colocá-lo já aí no ar, tá? Para nós darmos início, então, à nossa live. Já está aí. Pastor Edilson, seja bem-vindo. Pastor Edilson Dutra. É uma honra recebê-lo aqui conosco, participando aí dessa live muito importante. E já está conosco aqui, pastor Edilson, a Miriam Catarino, que você deve conhecê-la, tá? A Miriam, que é irmã do Marcos, que é irmã da Mirtz, que é filha da Marlena. Então, o pessoal que você já conhece, o Marlos Nunes Barbosa, já está por aqui também, tá? O Jorginho Peraceta. Então, já está chegando aqui gente conhecida, né? A minha esposa, a Gisele, já está aí também, participando. E queremos falar um pouco sobre a sua vida. Pastor Edilson Dutra, que foi pastor conosco aqui em Curitiba, no bairro Tingui, na 43ª Igreja, durante muitos anos. Está chegando também aqui a Suzana Bonfim, que é lá das antigas, né? Que foi membro ali da 43, muitos anos, né? A Simone Werner também já dando boa noite, chegando aqui. Jusceli Vieira também, tá? Nos cumprimentando. Seja bem-vindo. Luiz Carlos Volce, que mora nos Estados Unidos também. Luiz Carlos, Célia, mora ali na região de Deerfield. O Jaques Medeiros,
que também ali da 43. Então, pastor Edilson, gostaria então que você desse aí as suas saudações iniciais. Seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui conosco. Obrigado, pastor. Boa noite, reverendo. É um prazer poder aí saber que estamos sendo acompanhados também por um grupo de pessoas tão queridas aí, que temos tantas saudades, né? Já faz um bocado de tempo que estamos por aqui, então saudade aí realmente dessa turma toda. E será um prazer, considerando o naipe das entrevistas que já passaram aí pelo seu programa, eu humildemente me apresento aqui mais como amigo para poder compartilhar alguma coisa. Então, aqueles que ainda não conhecem o pastor Edilson, tá? O pastor Edilson, ele é neto e filho de evangélicos. É casado com a Sideni e é o pai do Mateus e do Vitor. O Mateus, que está se formando em engenharia civil. Fiquei muito feliz em saber disso. E o Vitor, que está estudando, biologia. Maravilha. E até o ano 2000 foi pastor auxiliar na nossa igreja, ali a 43ª igreja. E o pastor Edilson, ele fazia de tudo ali, viu? Pregava, cantava, era músico, dirigia coral, era pedreiro, era carpinteiro, era pintor, fazia de tudo, né? Era uma orelha seca. E tem formação em teologia, aconselhamento cristão, e há 20 anos reside com a sua família nos Estados Unidos da América, e lá na Flórida é pastor na Plenitude International Church, escritor abençoado. Pastor Edilson é autor do livro Ecos do Éden, e vamos falar sobre esse livro, Prelúdio para a Apostasia Final, obra lançada em 2016, tá? E nós vamos falar um pouco sobre o livro também, tá bom? E antes de falarmos sobre tudo isso, pastor Edilson, fala um pouco como se deu a sua ida para os Estados Unidos, né? Estados Unidos, e também o seu engajamento aí na igreja Plenitude Church. Como que se deu isso, né? O seu envolvimento aí nesse ministério. Eu acho que para começarmos, o senhor deve, com certeza o senhor se lembra claramente da pastora Raquel Sus. A pastora Raquel Sus, muitos anos atrás, ela teve um sonho, uma visão, não me lembro exatamente, comigo, onde ela me viu pregando em inglês, e no culto nós cantávamos em espanhol, e ainda outras línguas eram usadas, né? E eu guardei aquilo no meu coração, ela transmitiu aquilo, mas eu não tinha a mínima ideia, né, de como isso poderia se cumprir, enfim. Mas no ano 2000 as coisas aconteceram de forma que Peraí, pastor, que eu perdi vocês aqui. Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Deixa eu achar aqui. Ok. Estão me vendo? Ok, desculpa aí. Agora sim. Enfim, então em 2000 houve uma oportunidade, né, para a gente ingressar num ministério brasileiro aqui, que estava dando início fundando algumas igrejas para auxiliar os imigrantes. E então, dessa maneira, nós viemos para cá em agosto de 2000. Depois disso, esse ministério se dissolveu em alguns anos, mas a igreja permaneceu juntamente com algumas outras igrejas, uma principalmente lá em Atlanta, na Geórgia, outra em Massachusetts, e nós então migramos para um ministério americano, que é a Christian Missionary Alliance, a Aliança Cristã e Missionária, uma denominação que tem algumas igrejas no Brasil, embora no Brasil ela seja bem pequena. E é dessa maneira que temos estado aí à frente deste trabalho voltado para auxiliar os imigrantes, né, de língua portuguesa. Embora hoje a igreja, a gente procura não se identificar mais como uma igreja brasileira, embora o culto seja em português,
porque não faz sentido, né? Uma vez que nós temos, na verdade, membros que são americanos, que são hondurenhos, colombianos, enfim. Então não faz sentido nos identificarmos como uma igreja brasileira. Somos uma igreja internacional que os cultos são realizados em português, com tradução, né, para o espanhol, para o inglês, e estamos aí já há 20 anos nessa jornada. Então, está chegando aqui, algumas pessoas querem mandar um abraço, o Enoque Santos, um abraço, Enoque, o Jaques, o Amélio, a Maria da Lazuana, o Nelson Bueno, lembra do Nelson, pastor Edilson? Lembro Ele escreve assim: paz, uau, grande homem de Deus, pilares de minha conversão. O Nelson, camarada excepcional, hoje está ali na Fazenda Rio Grande. A Carmen Lúcia, um grande abraço. Aí tem a Mari Jaruz, uma ovelha nossa que hoje está lá na Itália. Na Itália. Deus Suas ovelhas se espalharam. Espalharam, né? A Marilda está lá na Itália, Deus abençoe. A Andréia Medeiros. Aí tem o Brian Dutra. Um abraço. Seu sobrinho, né? O Renê Moraes, o Edinho, Alcimir Saraiva, esse é das antigas. Esse é das antigas. O Alcimir está fazendo tem como é que chama? Um blog que faz tem um personagem que faz um personagem para crianças, um trabalho muito legal, show de bola. O tio Opa. Tio Opa, isso mesmo. O Levi Pereira da Silva, Deus abençoe. O Orley está nos Estados Unidos, lá em New Jersey, né? New Jersey, isso mesmo. O Plínio, só gente top, né? Graças a Deus. Pastor Edilson, aqueles que não sabem, é alguém que tem um trabalho excepcional, um ministério de ensino, e sempre foi um estudioso da palavra de Deus, e sempre se esmerou em ensinar a palavra. E ele continua, né? Se esforçando, se dedicando a isso. E nos Estados Unidos, eu acompanho o trabalho do pastor Edilson, e é importante as pessoas saberem, porque tem muita curiosidade também sobre como as pessoas vivem nos Estados Unidos. Há muitas pessoas que têm o sonho de ir para os Estados Unidos, pessoas que saem do Brasil em busca do sonho de ter uma estabilidade financeira e chegam lá e não é bem assim. Acabam deixando muitas vezes a família, né, para tentar ter uma estabilidade financeira e muitas vezes acabam se perdendo lá, deixam a igreja aqui, né, e chegam lá, acabam se perdendo. E por isso é importante o trabalho também pastoral, e os pastores acabam fazendo isso, né? Encontrando pessoas lá nos Estados Unidos que acabaram se perdendo da família, tiveram seus sonhos frustrados, né? Pessoas que acabaram se desviando, né? Então, é uma realidade que muitas vezes você encontra também nos Estados Unidos, famílias assim, pessoas que realmente acabaram tendo decepções na fé, decepções também com tudo. Então, esta é a realidade. Fale um pouco sobre isso, a sua experiência com brasileiros que chegam nos Estados Unidos, não só brasileiros, mas pessoas de outros países, imigrantes. Como que é essa realidade nos Estados Unidos, pastor Edilson? Pastor, houve uma mudança muito radical, né, na maneira como os imigrantes vivem nos Estados Unidos a partir do 11 de setembro. Porque antes disso, as linhas aéreas, elas, na época de Natal e Ano Novo, elas iam lotadas para o Brasil. O pessoal vivia aqui muitos anos, nem se preocupavam, tinham a oportunidade de conseguir se legalizar, conseguir o green card, e eles nem corriam atrás disso, porque, na verdade, não havia nenhuma restrição. Eles entravam e saíam a hora que queriam.
e tinham acesso a documentos importantes, como o seguro social, que é um documento aqui que sem ele você não consegue fazer nada legalmente. E só que depois do 11 de setembro as coisas mudaram muito, né, para o imigrante. Então, hoje, assim, eu tenho recomendado muito que as pessoas que venham, elas venham com o pé no chão e venham preparadas para trabalhar. Agora, a situação é muito diferente hoje, né, porque a possibilidade da pessoa se legalizar, né, é muito difícil, e as pessoas têm uma impressão dos Estados Unidos que aqui é uma terra de dinheiro fácil, né? Ela é uma terra abençoada no sentido de que quem quer trabalhar encontra trabalho. Mas a pessoa tem que trabalhar muito, né? E isso eu me orgulho muito de ser pastor de imigrantes, porque eles são pessoas, antes de tudo, muito corajosas, né? Eles são pessoas que tiveram coragem de deixar a sua terra natal. O imigrante, quando ele vem para cá, ele normalmente vem já com sua família constituída. Então, são homens e mulheres aí na faixa dos seus 30, 40 anos de idade, e eles vêm para trabalhar duro aqui neste país. São bem recompensados, eles conseguem, você trabalhando, você é reconhecido, a mão de obra é bem reconhecida neste lugar, mas exige realmente muito trabalho. Aquela questão do Brasil, você está acostumado a ter férias de 30 dias no ano, 13º salário, essas coisas não existem aqui, né? As pessoas aqui trabalham de semana a semana sem nunca tirar férias, e são trabalhos assim realmente bastante vigorosos, mas recompensadores no sentido de que você pode em pouco tempo ter uma boa segurança, uma boa estabilidade. Existe a questão da segurança desse país, que é bastante positivo, a questão da educação, o acesso dos filhos. Agora, essa é uma verdade muito, muito acentuada que você colocou aí, pastor, a questão de que muitos imigrantes, quando eles vêm para cá, eles vêm imaginando uma realidade e encontram outra. Muitos acabam, pela barreira do idioma, pela barreira cultural, pela falta de conhecimento, ficando isolados ou virando vítimas aí nas mãos de pessoas mal intencionadas. E aí entra o papel da igreja, que é muito diferente quando uma pessoa que vem do Brasil para cá, ela procura uma igreja, ali ela, em pouco tempo, ela consegue trabalho, ela consegue orientação, ela consegue uma casa, enfim, a igreja faz toda a diferença nesse aspecto. E realmente, quem não se conecta com a igreja, pessoas que vieram de igrejas do Brasil, é muito fácil depois você esfriar na fé, enfrentar os problemas e ficar isolado. Nós temos aqui dois pastores, o pastor Orley, que está nos Estados Unidos, na região ali de New Jersey, né, em Newark. Ele está há 22 anos, ele diz assim, 22 anos estamos pastoreando a igreja quadrangular aqui em Newark, New Jersey, né, próximo a Nova York. E temos o pastor que está lá, o pastor Levi, que está na Suécia. E o que acontece? Eu sempre recomendo, quando as pessoas resolvem ir para outro país, eu sempre digo, procurem uma igreja. Por quê? Porque lá, quando ele encontra uma igreja, ele encontra uma família, pessoas que vão recebê-lo, pessoas que temem a Deus e que vão poder ampará-lo nos momentos de dificuldade. Quando eu me referi ao pastor Edilson e também a outros pastores que fazem esse trabalho de amparar o imigrante quando chega num país, né, num país diferente, que às vezes não tem um lugar, não sabe o que fazer, colocar os seus filhos numa escola, precisam de um emprego, né, ou num caso de doença, é numa igreja que eles vão encontrar abrigo, vão encontrar amparo, vão encontrar a devida orientação. O que acontece? E principalmente quando se tem verdadeiros pastores que se importam com vidas, que não estão se importando com a questão financeira, mas se importando sim em cuidar dessas pessoas como ovelhas, isso é de grande importância. E por isso é importante nós valorizarmos esses pastores, como o pastor Edilson,
como o pastor Levi, como o pastor Orley e tantos pastores que estão pagando um preço muito alto, fora da sua terra natal, mas cuidando desses imigrantes. Então, vocês precisam realmente ser valorizados pelo trabalho que fazem. Não é fácil. Eu tenho um pouquinho de experiência, passei um tempinho fora e sei da grande dificuldade, mas sei o valor do trabalho que vocês estão prestando, né? Cuidando dos imigrantes, né? Das pessoas que estão fora da sua pátria. Parabéns. E como eu estava dizendo, o pastor Edilson, ele tem um cuidado muito grande com a palavra de Deus, sempre teve um cuidado. E, em função também disso, escreveu um livro muito importante, chamado Ecos do Éden. Eu li esse livro, né, onde ele coloca também alguns alertas a respeito de coisas que estão acontecendo, né? Falando a respeito de mentiras que são pregadas como verdade. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse livro Ecos do Éden, né? O que, na verdade, sobre o que trata esse livro, pastor Edilson? Bom, pastor, nós estamos aí um pouco mais de 500 anos desde a Reforma Protestante, né, que foi um movimento de suma importância para o cristianismo e para a própria civilização, aonde houve esse protesto, né, contra os afastamentos da verdade que tinham ocorrido paulatinamente ao longo de centenas de anos na Igreja Católica, né, como a questão do afastamento da verdade bíblica, a questão da corrupção moral acentuada. E o protestantismo, ele trouxe um trabalho de retorno à igreja original, à igreja do livro de Atos, o tanto quanto possível. Agora, passados 500 anos, na verdade, o próprio evangelicalismo hoje está começando a sofrer dos mesmos problemas daquilo que ele protestou. Né? Nós também estamos vivendo uma crise de afastamento da verdade bíblica a largos passos. A corrupção moral está sendo alarmante, né, entre os cristãos, escândalos entre pastores, denominações. Ou seja, aquilo que os evangélicos protestaram, eles estão fazendo igual. E, inclusive, a reação está sendo exatamente a mesma. Porque o catolicismo, como havia se afastado tanto da verdade, eles começaram a ver que a Bíblia depunha contra eles. Então, eles começaram a silenciar a Bíblia, proibindo as traduções da Bíblia para o vernáculo popular. Eles começaram a orientar que as pessoas não lessem as Bíblias e finalmente acabaram proibindo. Hoje está havendo algo muito parecido. Na época que nós vivemos, proibir não pega bem, né, nessa nossa sociedade, mas o que está sendo feito hoje por muitos pastores, por muitos segmentos do cristianismo, do evangelicalismo, é exatamente tentar pôr em dúvida a Bíblia, porque eles sabem que a Bíblia hoje se tornou uma grande testemunha contra eles, né? Só que esses pastores que estão, pastores, igrejas, denominações, enfim, cristãos de maneira geral, que estão se afastando do Senhor e se corrompendo, não são a ênfase principal do meu livro. Na verdade, a ênfase principal está num outro grupo que surge em decorrência disso, que eu chamo de oportunistas. Que é a ideia de que muitos, detectando os erros da igreja, eles estão promovendo novidades, né, novos segmentos para o cristianismo, novas aberturas para o cristianismo, mas, na verdade, eles estão igualmente corrompidos, porque o que eles estão fazendo é exatamente aquela expressão que hoje já existe no português, né, que veio aqui dos Estados Unidos, que é você jogar o bebê junto com a água suja da banheira. Então, é claro que nós temos que protestar, nós temos que nos opor a todo erro, a todo desvio, orientar a igreja, mas, por outro lado, nós não podemos
eliminar aquilo que é correto, aquilo que é bíblico, aquilo que deve permanecer, que é inegociável. Então, muitos hoje, nessa condição, esses oportunistas, eles estão caindo naquilo que Pedro disse, que prometendo liberdade, quando eles próprios são escravos da corrupção. O método que eu usei no livro, para algumas pessoas, eles ficam desconfortáveis, porque eu cito nomes, eu dou nome aos bois. E eu fiz isso, na verdade, seguindo um princípio adotado pelo pastor Paulo Romero, que escreveu Super Crentes, Evangélicos em Crise, onde ele justifica por que ele cita nomes. Ele diz, porque não faz sentido você anunciar de maneira genérica que existe um remédio no mercado que está matando as pessoas e você não dá o nome do remédio e não dá o nome do fabricante. Não vai ajudar muito essa informação. E também eu sigo o princípio bíblico. Paulo denunciou por nome, né, algumas pessoas que estavam trazendo deturpação ao evangelho. Então, realmente, eu cito no meu livro pessoas como, tanto americanos como latino-americanos, principalmente brasileiros, como Brian McLaren, Robbie Bell, no Brasil, Ed Renekiewicz, Brennan Manning, Caio Fábio, Philip Yancey, que são pessoas conhecidas do meio evangélico e que estão fazendo parte desse movimento de desconstrução do cristianismo. Então, a minha preocupação em relação ao livro é mostrar como, na verdade, o que está sendo construído é um outro evangelho, com a proposta de estar curando, de oferecendo cura para a igreja, e, na verdade, estão oferecendo o antídoto está sendo pior que o veneno. Na verdade, é uma preocupação que aqueles que amam a verdade, aqueles que amam a palavra de Deus têm. A preocupação que já há muito tempo eu prego sobre isso. Eu lembro, eu estava revendo algumas pregações antigas minhas, que nós teríamos uma grande igreja, volumosa igreja, mas com o caráter muito fraco. E nós estamos vendo crescentemente, né, crescendo cada vez mais uma igreja com o caráter fraco, sem compromisso com Deus, que amam mais a mentira do que a verdade. Você cita no seu livro até mesmo que o diabo nem sempre mente. O diabo, ele muitas vezes, ele fala a verdade. E o diabo fala a verdade muitas vezes, pastor Edilson? Fala quando é do seu interesse, né? A questão é que toda meia-verdade é uma mentira inteira, né? Então, e lá no Satanás... E lá no Éden, quando ele usou a serpente, ele chegou a falar a verdade? No Éden, o que ele faz ali, por isso, na verdade, o título do livro, né, Ecos do Éden, porque eu vou mostrando, fazendo um comparativo, como realmente a mente que está por trás de todos esses desvios modernos é claramente o mesmo personagem que estava no Éden, a serpente. Por quê? Porque os métodos que estão sendo usados são idênticos àquilo que nós vemos na narrativa de Gênesis, ali no capítulo 3, da queda do homem. Porque o que o diabo fez foi trabalhar com uma certa verdade, mas manipulando alguns aspectos dela. Né? Como, por exemplo, ele sabia que Deus havia dito ali para Eva que eles não deveriam comer do fruto da árvore da vida, mas que eles poderiam comer de todos os outros frutos. Porém, o que a serpente faz é justamente maximizar a proibição e minimizar as coisas importantes. Né? Então, o que ele faz? Ele coloca uma dúvida. E justamente ele não chega fazendo uma afirmação. A serpente chega ali colocando uma dúvida. Foi isso que Deus disse? E na dúvida ele acrescenta isca. Você não poderá comer de nenhuma árvore do jardim. Ou seja, ele aumenta, ele põe uma lupa, a restrição era só sobre uma árvore, ele põe uma lupa, dando a entender que quem restringe uma árvore poderia restringir todo o restante.
E é exatamente isso que está na essência dessa nova teologia que é usado hoje, desses oportunistas, que eu chamo de teologia da dúvida sistemática. Eles são tão perspicazes que eles normalmente não chegam fazendo afirmações. A maioria deles, o que eles chegam é enchendo o ambiente de dúvidas. Eles, por exemplo, se eles vão numa pregação, eles mencionam, por exemplo, será verdade que Jesus realmente nasceu de uma virgem? Quando, na verdade, supostamente a palavra virgem no hebraico significaria apenas uma mulher nova e não necessariamente uma recém-casada, mas não necessariamente uma virgem no estrito sentido da palavra. E eles deixam aquilo no ar. Ou seja, o que eles estão, na verdade, fazendo é contradizendo um dos pilares da doutrina bíblica que terá sérios efeitos. Só que eles só lançam a dúvida. Eles enchem o ambiente de questionamentos, exatamente como a serpente fez, para que você comece a questionar a igreja, para que você comece a questionar aquilo que você tem crido. Porque a ideia da serpente depois disso foi jogar o quê? Dizer, olha, eu acho que Deus disse isso porque, na verdade, ele tem medo que você se torne igual a ele. E é exatamente o que essas pessoas colocam. Esses pregadores, é claro, que não acusam Deus, eles não são loucos de fazer isso. Mas o que eles colocam, eles geralmente acusam que todos os pastores, todas as igrejas, todas as denominações têm segundas intenções malignas de manipular as massas, de manipular as pessoas para os seus próprios interesses. E colocando essas dúvidas é onde realmente ele começa a injetar aí as falsas doutrinas. Pastor Edilson, você está com o livro aí, o seu livro ou não? Estou. Como que as pessoas que estão nos acompanhando podem adquirir esse livro? Ecos do Éden, tem em português e tem em inglês também, né? Isso. Podemos adquirir de que forma? Você pode adquirir pelo Amazon. Para quem está no Brasil, eu recomendo que você compre o livro digital, porque infelizmente o livro foi feito pelo Amazon, mas ele é impresso aqui. Então, na verdade, sai mais caro o preço do envio para o Brasil do que o próprio livro. Uhum. Então, o livro eu deixei ele o mais barato que o Amazon permitia, porque a minha intenção realmente não é lucrar com isso, mas espalhar essa advertência importante para a igreja. Então, mas você pode encomendar pelo Amazon. Ela tem então, tanto na versão digital como em papel. Então está aí o livro Ecos do Éden, Prelúdio para a Apostasia Final. Eu super recomendo o livro, ele é super atual, ele trata sobre isso, né? E é importante a gente entender isso, que nós às vezes tratamos a verdade que a gente diz que crê, a gente trata a verdade como mentira. E muitas vezes, né, aqueles que a gente tanto reprova, né, tratam a mentira deles como verdade. E o livro, ele leva a gente a refletir bastante sobre isso. Né? Pastor, então, tem uma questão importante que eu acho que tem até uma ligação aí com o seu combate na política, que tem nos representado muito bem aí no seu trabalho contra a pedofilia. E algumas previsões que eu fiz no livro, realmente elas têm se cumprido. Porque eu começo a mostrar ali a questão de como essas igrejas, esses ministérios, na verdade, são uma vergonhosa submissão da igreja aos valores da sociedade. Uma sociedade que grita a palavra-chave de intolerância e põe um rótulo de todo mundo de intolerante, muitos pastores, muitas igrejas têm cedido a esses valores da sociedade e se submetido, na verdade, a adaptar o seu evangelho ao que a sociedade não quer ouvir. Né? Então, com isso, eles corrompem o evangelho. E nisso eles têm usado, por isso o livro saiu bastante extenso, com quase 400 páginas, porque eu quis abranger as várias áreas onde essa teologia falsificada tem atuado.
E então ela entra na questão do culto em si, da adoração, eles entram na questão da sexualidade, na questão da homossexualidade. Hoje, cada vez mais igrejas aceitando, reconhecendo o homossexualismo como uma prática aceitável, a passos largos. Isso está acontecendo no meio evangélico. E, enfim, e uma coisa que eu mencionei foi o seguinte, da questão há um capítulo que eu trato só sobre a questão da homossexualidade, e eu mostro um ponto perigoso ali, de que, na verdade, a homossexualidade, o caminho que foi seguido para tornar a homossexualidade, tirá-lo da ilegalidade, porque antes a homossexualidade era ilegal, né, pelas legislações, era considerado uma enfermidade. A homossexualidade, até a década, se não me engano, de 70, ela fazia parte do livro da psicologia que incluía a homossexualidade como um problema de enfermidade mental. Foram sendo feitas pressões e pressões em cima disso, até que eles retiraram isso desse livro. Então, a homossexualidade não é mais considerada um desvio, algum problema de ordem mental ou física. Só que aí há um grande problema que eu denuncio no meu livro. O problema é que os pedófilos, eles estão adotando exatamente o mesmo caminho que o homossexualismo, que a homossexualidade usou para conseguir sua legalização, né, e seu espaço na sociedade. Eles estão usando exatamente os mesmos caminhos para legalizar a pedofilia. Quando eu falava com algumas pessoas sobre essa questão da legalização da pedofilia, muita gente olhava e pensava que eu estava louco. Eu falei, não, mas o que é isso? Isso nunca vai acontecer. Mas isso já aconteceu na história humana. Os romanos, na Roma Antiga, na Grécia, a pedofilia era absolutamente normal, era considerado parte da sociedade. Na prática, nós já vivemos uma legalização da pedofilia simplesmente pelo rebaixamento da idade do consentimento. Porque alguns anos atrás, a idade para que uma pessoa jovem pudesse ter relações sexuais com um adulto seria antes 18 anos, depois 17, 16. Sim. Ou seja, aquilo que antes era considerado pedofilia em décadas atrás, hoje é pedofilia oficial, é pedofilia legalizada. E eu mostrava como já existem associações, se você procurar na internet, eu mostro isso no livro, abertamente, não está nada oculto. Existem associações de pedófilos no mundo inteiro. Uma delas nos Estados Unidos e no Canadá se chama NAMBLA, porque o que eles fazem é uma modificação do termo. Em vez de se denominarem pedófilos, eles se denominam pessoas com atração por menores. E pela modificação do termo, eles conseguem alcançar melhor a sociedade. E eles lutam exatamente para conseguir os mesmos direitos, porque o argumento que eles usam é exatamente esse. Se hoje a pedofilia consta nesse manual da psicologia como uma enfermidade, como uma doença, como um desvio, nós exigimos que, assim como a homossexualidade foi retirada disso, nós exigimos o mesmo tratamento. Então, hoje, em parlamentos ao redor do mundo, foi usado exatamente isso. Um psicólogo falou no Senado ali do Canadá, com todas as letras. Ele disse, não se pode criminalizar uma tendência natural sexual. E ele estava falando isso, defendendo a pedofilia. Então, algumas das previsões que eu fiz nesse livro estão cada vez mais demonstrando serem verdadeiras. É isso mesmo. Existe uma corrente muito forte, tanto trabalhando nesta área, que existe uma atração por parte do adulto, uma tendência para que tenha atração por menores, e também uma corrente que defende que a criança, defende que a partir de 12 anos, possa ter, sim, o seu direito sexual, né? Não pode privar, né, a pessoa, a partir de 12 anos, ter o seu direito ao sexo.
Então, um adulto ter o sexo com uma criança de 12 anos, não comete crime algum. E aqueles que defendem também que é uma doença, né? O pedófilo é um doente e por isso não pode ser punido. E existe o investimento financeiro também muito alto também em cima disso. Temos algumas pessoas aqui, o Plínio Moraes, família Stork de Moraes acompanhando aqui, tá? A Mari dizendo de madrugada para ver vocês. Rosângela Facenco, quanto tempo? Abraço a toda a família. O Valderli Dutra, seu irmão aí, ligado. Irmão. A Silvia Libonati, o Zé Celino, um abraço, seu Zé Celino. O Ademir Gaspar, que também morou um tempo aí nos Estados Unidos, um longo tempo, né? O Luiz Carlos Silva, Deus abençoe, Luiz Carlos. A Raquel, Jorge Cesário, Maristela Moura, Deus abençoe, Maristela. Aqui o Enoque Santos, falando sobre... Eu li uma matéria recente que o presidente Donald Trump tem o apoio de 90% dos evangélicos. Na sua concepção, a eleição do Trump foi positivo para a igreja evangélica? Sim ou não? Olha, depende do ponto de vista. Ele coopera com algumas coisas, por outro lado traz algumas, demonstra algumas falhas feias também aí da igreja evangélica. Né? A Josete Pinheiro, um abraço, pastor Edilson, que saudades. Eliano Novaes, esse é das Grande antigas amigo. também. Grande Maravilha, amigo. Eliano. Vamos ver o que mais. A Sideni Dutra está aí também. Deus abençoe, Sideni. Reina Ortega, a Cleia, das antigas, né? Falando que triste. Eu acho que o triste deve estar ligado ao tema que você abordou aí, né? Da pedofilia. A Lilian Catarino, Deus abençoe, Lilian. O Diego Straub, Margarete Klinger, Deus abençoe. Comentando que absurdo, por isso que temos que ter legisladores fazendo a diferença e tendo princípios cristãos defendendo a família. A Margarete sabe bem a luta que nós travamos aí no dia a dia. A Cleia reclamando aí, das antigas, capaz. Tá bom, né? É melhor ficar quieto, né, Cleia? Vamos ficar quieto. A Cleia está lá em Portugal agora, viu? A Cristina Yamazaki, maravilhoso. Pastor Edilson, nos fale sobre como é que está a questão da pandemia nos Estados Unidos, como é que vocês estão trabalhando, e as igrejas, como é que estão se comportando, estão fechadas também, como é que está isso aí nos Estados Unidos? As igrejas agora estão abertas, por um tempo foi restringido a no máximo 10 pessoas, então a gente praticamente ficou só o grupo do louvor e eu como pastor, mantendo ali os cultos pelo Facebook. E algumas semanas atrás nós podemos reabrir a igreja, mantendo todos aqueles cuidados de distanciamento social, uso de máscaras, etc. A gente, antes de começar o culto, a gente desinfeta todos os bancos, toda a igreja, né, para preparar o ambiente para o pessoal. Mas, infelizmente, agora, nessas últimas semanas, nós tivemos 3 famílias, membros de 3 famílias da nossa igreja que foram infectados. Então, a gente resolveu, por conta própria, dar um tempo na igreja presencial, mas a gente não temos nenhuma restrição legal. A gente pode retomar a hora que nós entendemos. O comércio está, de maneira geral, funcionando. Até os parques aqui da Disney, né, Universal, estão abertos, funcionando, mas com bastante restrições. Basicamente é isso. Há liberdade, né, não existe mais o lockdown, mas ainda inspira muitos cuidados. Inclusive, na verdade, aqui a Flórida ela se tornou agora o novo epicentro, né, da doença. Tendo assim um pico muito grande, se não me engano, em um só dia houve mais de 10 mil casos aqui na Flórida. Então,
tem sido assim, mais especificamente ainda Miami, é o grande foco ali da pandemia. Mas as escolas não reabriram ainda, né? Existe aí uma possibilidade que vão reabrir, provavelmente aí no segundo semestre. Pastor Edilson, estamos quase encerrando já a nossa live, né? E a pergunta que nós sempre fazemos aos pastores, né? Aqueles que entrevistamos aqui no Brasil, as igrejas aqui praticamente estão fechadas, né? Tivemos agora, durante 2 semanas, todas fechadas aqui no Paraná, agora estão retornando, mas algumas cidades, mas com restrições, 30%, e as igrejas aqui enfrentando bastante dificuldades, muitas igrejas que tinham seus salões alugados, tendo que bancar os salões, algumas vão ter que entregar os salões e fechar as igrejas, não estão suportando, e a pergunta, né? Como será, né, como será o retorno das igrejas e qual a expectativa, né, de retorno das igrejas? E a pergunta que eu faço, qual a expectativa, né, e qual o papel da igreja pós-pandemia? Você consegue visualizar alguma coisa? Lógico que a realidade nos Estados Unidos é outra, mas você que acompanha também, né, o Brasil, você acha que a igreja vai ter um comportamento diferente? Vai mudar alguma coisa, né, com relação ao trabalho das igrejas pós-pandemia? Olha, pastor, eu imagino, nós tivemos uma pequena experiência, como a gente ficou aí quase 3 meses fechado, só tendo culto só online. Quando nós reabrimos, era muito visível, era muito nítido a sensação de alegria, né, do povo de Deus, de poder voltar para a casa do Senhor, poder voltar ali para a comunhão, mesmo com todas aquelas restrições. Eu estou esperançoso de que isso vai trazer um benefício, no sentido de que isso fez a gente repensar muitas coisas, como o valor realmente da igreja local, o valor da família, né, o valor da comunhão, dos amigos. Eu penso que isso vai ser positivo. Como o senhor mencionou, que eu sempre me dediquei aos estudos e também estudo de escatologia, eu não tenho como fugir da percepção de que um evento como esse, numa época como a que nós vivemos, onde tantos sinais importantes da volta de Jesus já estão cumpridos, que isso se enquadre numa daqueles sinais, onde Jesus disse que haveriam pestes, haveriam tumultos, haveriam espantos entre os homens em todas as nações. Eu acredito que isso faz parte, sim, de um desses sinais, e eu creio que a igreja não deveria desperdiçar essa oportunidade de repensar a questão da volta de Jesus. Esse aí é um dos 4 pilares da igreja do Evangelho Quadrangular, não é? De que Jesus voltará, e que, infelizmente, hoje tem sido falado muito pouco. E eu creio que é inevitável, quando nós lemos a Bíblia, quando a gente observa ali as profecias se cumprindo, e agora uma situação como essa, por mais que digam, mas a pandemia, já houve outras pandemias. Sim, mas a chave das profecias bíblicas é aquilo que Jesus disse, isso são os princípios das dores, se referindo às dores de um parto. Ou seja, a chave das profecias, na verdade, não está nos eventos em si, porque os sinais que Jesus deu são sinais que aparentemente não servem como sinais, porque ele falou que haveriam guerras, fomes, pestes, e quando que não houve isso na história humana? Mas a questão ele disse que a chave seria quando nós comparássemos com a gravidez de uma mulher que está para dar à luz. Ou seja, quando começam as contrações, elas começam a ser cada vez mais frequentes, cada vez mais acentuadas, então você sabe que o neném está vindo. Então, da mesma maneira, a última grande pandemia, ela foi a pandemia da peste negra, que foi quase 100 anos atrás, ou um pouco até mais de 100 anos atrás.
Então, de repente, só que antes disso, a outra pandemia, aliás, foi a gripe espanhola, perdão, a outra anterior tinha sido 500 anos antes, que foi a peste negra. Então, a gente percebe claramente que de uma para outra houve um intervalo de 500 anos, agora houve já um intervalo de 100 anos, a próxima pandemia pode estar aí a poucas décadas de nós. Ou seja, se nós prestarmos atenção nesses detalhes, de como a partir do século XX, coisas que nunca tinham acontecido antes, como duas guerras mundiais, claramente isso é o acentuamento, o parto, né, as dores de parto dessa situação. Então, eu creio que a igreja pode acabar esquecendo, voltando à rotina e virando as costas para uma lição muito importante. Mas eu creio que sim, esse é um grande despertamento que veio, talvez como aquele brado que foi dito na parábola das 10 virgens, aonde, embora todas as 10 estivessem dormindo, houve primeiro uma voz de alerta, dizendo que o noivo estava se aproximando, e então as 5 virgens prudentes se despertaram. A minha esperança é essa, que que essa pandemia seja como uma voz que fez despertar aí muita gente para voltar a pensar seriamente sobre a volta de Jesus. É a grande verdade, pastor Edilson, que nós, nos últimos tempos, as pessoas se apegando a cada dia, sem dúvida, que Deus é amor, né? E nós pregamos isso, mas as pessoas se apegando nisso. Deus é amor, Deus ele quer nos fazer prosperar, Deus quer nos fazer crescer, e a mensagem sempre triunfalista cada vez mais, e a gente esquecendo de pregar a volta de Jesus, né? E esquecendo de pregar também que o inferno também existe, né? E esse tipo de mensagem nem sempre agrada as pessoas. E a gente voltando sempre focando uma mensagem que agrada aos ouvidos das pessoas. E esse momento, sem dúvida alguma, nos leva a refletir que esse Deus de amor é um Deus que vela para que a sua palavra se cumpra. É um Deus que prometeu que voltaria a buscar a sua igreja. E que, sem dúvida, quando você fala sobre os sinais e o princípio das dores, comparando com as dores do parto, né, as dores do parto, cada vez mais que se aproxima o parto, elas vão diminuindo o espaço de tempo, né? E é o que está acontecendo de fato, né? A gente vai vendo cada vez mais, né, diminuindo isso. Mais próxima os eventos acontecendo, um mais próximo do outro. E é o momento de nós realmente anunciarmos isso, falarmos mais sobre isso, não ficarmos falando não somente a respeito de uma vida boa aqui na Terra, de uma prosperidade aqui na Terra, de uma segurança aqui na Terra, de uma paz aqui na Terra, mas falarmos a respeito da volta de Jesus. Um vírus que começou lá na China e num período muito pequeno fez o mundo todo parar. Olha que coisa. E não atingiu somente pobres, atingiu pessoas aí, está atingindo pessoas de todas as classes, até o presidente, né, dos Estados do Brasil sendo atingido, primeiro-ministro da Inglaterra sendo atingidos, qualquer raça, qualquer cor, qualquer classe sendo atingido. Então, você vê quem somos nós. Não somos nada, né? Então, é o momento de nós vermos realmente quem é o nosso Deus. É o momento de nós avaliarmos realmente quem somos e deixarmos de lado todo orgulho, toda arrogância, né? E avaliarmos realmente o que é a nossa vida e priorizarmos de fato aquilo que é importante, né? E definirmos as prioridades da nossa vida. É importante isso. Pastor Edilson, amém. Bastante gente aí te mandando um abraço, né? Gente que te ama. Pastor Edinho Mariano falando também, teologia da prosperidade, teologia do coach, hipergraça, teologia da libertação, gospel.
Tá difícil. Eu digo, tá difícil mesmo, viu? Cleia, de fato, pastor, sou das antigas pregações, pois era diferente da maioria das pregações de hoje. Adalete, pastora Adalete, o Senhor está nos sacudindo. É verdade. Amari Jarus, Vero, Luiz Carlos, voltar ao evangelho da simplicidade. Nós estamos vivendo num tempo aí de competição que é uma loucura, viu? E cada vez que nós competimos e quando ganhamos uma competição, a gente percebe que não ganhou nada. Aí a gente olha lá para Eclesiastes, quando o escritor diz, geração vem, geração vai, não há nada de novo debaixo dos céus. O que aconteceu ontem está acontecendo hoje de novo. E é verdade, né? Que coisa, né? Mais pura verdade. Então, vamos lá. Um monte de gente aqui. Pastor Edilson, uma alegria recebê-lo. Gostaria de marcar uma outra live para nós discutirmos outros temas. O pastor Edilson teve um tempo que eu acompanhei ele aí, quando ele tinha ali um fórum de debate com os os ateus. E eu perdia não, eu investi um tempo muito grande acompanhando ali os debates, muito interessante. Valia a pena até a gente pegar algumas coisas ali, né? E a gente conversar um pouco sobre isso. Bem interessante. É importante saber o que eles pensam, quais são os seus argumentos, né? É importante a gente saber sobre isso também, né? E a gente podia falar um pouco sobre isso também. Muito legal. Teve um pastor que disse que Judas, a função de Judas é fazer a gente ficar esperto. E eu acho que esses que se levantam também contra o evangelho, desafiando o evangelho, sejam ateus ou sejam pessoas de dentro do próprio evangelho, elas nos fazem purificar a nossa crença, elas nos fazem buscar mais intensamente aquilo que nós verdadeiramente cremos. Então, acaba tendo também algo de positivo nisso tudo. É verdade, é verdade. Amanda da Silva, aprendendo sobre Deus com o pastor Edilson há 18 anos. Obrigada por cada ensinamento. Deus continue te abençoando. Amém. Eu continuo aprendendo, né? Continuo aprendendo. Volta e meia, eu estou ali ligado, né? Acompanhando os cultos, ali onde o pastor Edilson está pregando. E quando não dá para acompanhar ao vivo, eu vou depois e acompanho também as pregações. Que maravilha. Amém. Pastor Edilson, gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais, mandando um recado para todos que estão aí nos acompanhando. Por favor. Amém. Eu queria agradecer, pastor, a honra, o prazer de poder estar aqui discutindo sobre assuntos importantes. Quero ressaltar a importância do seu papel aí como deputado, muito atuante em áreas muito importantes para a sociedade, para a igreja. Quero mandar um abraço para todos os irmãos aí saudosos de tanto tempo que a gente não se vê, que esperamos que em breve a gente possa aí ter um reencontro, mas que principalmente todos nós fiquemos fiéis naquilo que nós aprendemos. Como Paulo disse, mesmo que um anjo descesse do céu e pregasse um evangelho diferente, esse anjo deveria ser rejeitado. Vamos guardar o firme depósito, o firme ensinamento daquilo que nos trouxe salvação, esperança em Cristo Jesus, e que a vida não é fácil para ninguém, todos nós atravessamos aí muitos tempos de lutas, de dificuldades tão grandes, mas a nossa esperança continua viva, desde que a gente não saia do nosso lugar em Cristo Jesus. Então, seja aqui nessa terra que a gente possa voltar a nos vermos, mas de qualquer maneira, guarde a sua fé, porque aí é certo que vamos nos encontrar lá na glória, né? Então, o meu desejo é esse, que o objetivo do meu livro não é ofender ninguém, mas é chamar as pessoas a um arrependimento, chamar as pessoas a prestar atenção, né, nas coisas que estão ouvindo, e eu estou aberto sim, desejoso aí de que a gente possa ter outras conversas
se isso é proveitoso para o reino de Deus. Agradeço muitíssimo a oportunidade, foi uma honra, pastor. Amém. Eu quero dizer a vocês que quando eu assumi a igreja ali no Tingui, em 1983, muito jovem, e eu estou vendo aqui bastante pessoas que estão nos acompanhando, pessoas das antigas, e que eram minhas ovelhas, gente que chegou em 85, 87, 89, e eu era um menino também, já era pastor de um monte de gente aí, né? E eu quero agradecer... Tinha um cabelo de Globetrotter, né? Era Black Power, né? Eu lembro do Nelson Bueno. Nelson Bueno era um seminarista, era discipulado pelo pastor Edilson, né? Eu nem sei se a gente usava esse termo na época, né? Mas sempre ali o pastor Edilson acompanhando ele. E eu batizei o Nelson numa piscina que a gente tentou encher a piscina de água e não conseguia. Vazava mais água do que enchia. Mas com muita dificuldade nós conseguimos batizar o Nelson. Ele era alto, né? Continua sendo, né? Acho que não encolheu, né? Então, com muita dificuldade batizamos o Nelson. Ele hoje está lá na Bola de Neve. Está lá hoje lá. Inclusive eu conversei com o Bigard esses dias, o pastor lá da Bola de Neve, e recomendou você, viu, Nelson? Se você está ligado aí, recomendou o teu nome para mim. Depois eu converso com você. Mas está aí um fruto, viu, pastor Edilson? E é um fruto seu aí. Tá firme aí. Amém, glória a Deus. E é seu fã. Tá? Então, eu quero dizer, então, tipo Cleia, Marilda, um monte de gente que, mesmo eu sendo um menino novo ainda, pastor, errei muitas vezes, eu fico imaginando quanta coisa errada eu devo ter ensinado, porque eu estava aprendendo ainda. Eu estava pastoreando e aprendendo ainda, né? Pastor Edilson, vindo ali de um lar já cristão, da Assembleia de Deus, com uma doutrina bíblica bem forte, né? E a gente foi aprendendo junto. Então, na verdade, eu era líder desse pessoal todo, mas eu estava ali aprendendo também com essas pessoas que me ensinaram muito. E o pastor Edilson foi um instrumento extraordinário, porque ele já liderava jovens, e ele, na música, ele tocava tudo quanto é instrumento, né? Saxofone, de tudo, pandeiro, sino, tudo quanto é coisa, né? Então, uma pessoa extraordinária e, sem dúvida, eu sou muito grato ao pastor Edilson, e ali cresceu, fiz o casamento do pastor Edilson, hoje está nos Estados Unidos, dando fruto, fico feliz em ver os seus filhos ali formados, frutificando, ajudando no ministério, Amém. E uma família excepcional, que nos enche de alegria. Parabéns, pastor Edilson, fico muito feliz pela sua vida e pelos frutos extraordinários que você deixou aqui no Brasil, e gente que te ama, e gente que realmente são gratas aí pela sua vida. Tá bom? E vamos, Amém. Se Deus quiser, ter outras lives aí pela frente. Tá bom? Amém. Um grande abraço. E um grande abraço aí a todos vocês que estão nos acompanhando. Deus nos abençoe, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.